Maria Imaculada, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje vamos falar sobre São Pedro Claver, né? São Pedro de Claver, um santo extraordinário que, segundo o Papa Leão XIII, foi o santo que mais o impressionou depois da vida de Cristo. O Papa Leão XIII é aquele mesmo Papa que nos fez a oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo. Então, olha que mistério profundo, né? Um Papa falar isso de um santo foi porque a vida do santo foi tremenda. Nasceu em Verdú, na Catalunha, na Espanha, no ano de 1580, e desde pequeno os pais dele desejavam que ele servisse o altar de Deus. Então ele teve a grande influência dos pais, na qual desejava profundamente que ele servisse o altar, que fosse um consagrado. Então, aos 15 anos de idade, o bispo conferiu a primeira tonsura e aos 20 anos entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas de Santo Inácio de Loyola. Qual que era a espiritualidade dele? Ele era extremamente devoto da Virgem Maria e um profundo adorador da Eucaristia, de Jesus na hóstia santa. Então ele era um homem profundo, um homem de rosário, um homem de adoração, um homem que tinha piedade, um homem zeloso. E quando ele foi ordenado padre, ele foi enviado para a Colômbia. E aí começa a sua grande missão, onde viveu 40 anos servindo os negros escravos. Ele ficou em um dos 3 portos que mais tinha negros. Chegava a mais de entre 12 e 14 navios negreiros escravos que eram abandonados, eram jogados às traças, as coisas terríveis que foi a escravidão. E no meio dessa tristeza, tinha esse homem que teve esse chamado de cuidar do seu próximo, de cuidar dos irmãos, de ver Cristo no mais necessitado. Então, ele foi aquele homem que cuidou tanto do físico como do espiritual desses homens abandonados pelo mundo, né? Então, ele cuidava tanto deles, cuidava tanto, e a missão dele foi tão árdua, né? 40 anos cuidando desse apostolado dos navios negreiros, que pelas mãos dele passou mais de 300 mil escravos. Foi muita pessoa que ele conseguiu tocar, foi muitas pessoas que ele conseguiu levar o evangelho, cuidando dos negros, aqueles que ninguém queria, ele quis. E ele amou tanto essa missão que no dia 3 de abril de 1427, ele acrescentou nos seus votos religiosos gastar a sua vida ao serviço dos escravos. E olha o que ele colocou: para sempre escravo dos negros. Para sempre escravo dos negros. Ele era o escravo dos negros, aquele que servia, aquele que cuidava, aquele que estava onde ninguém queria estar. Ele verdadeiramente viveu o evangelho na carne, porque ele ficou doente após cuidar de um dos seus irmãos que estava com uma peste terrível, e ele pegou a peste, como o irmão Simplício da Toca de Assis, que foi contaminado pelo Covid bem no começo, porque foi cuidar dos irmãos de rua. E aí no ano de 1654, aos 74 anos de idade, com 52 anos de vida religiosa, ele partiu para a glória. Partiu para a glória. Ele foi um homem apaixonado, se uniu ao Senhor. E olha o que vai dizer o Papa Pio X, São Pio X. Ele é o patrono de todas as missões entre os negros. Então vamos pedir a intercessão de São Pedro Claver, com essas questões aí que nós vivemos hoje, né? Não aqui colocando ideologias, não, mas sabendo que tem diferença, sim. Tem alguns que precisam mais. Então que São Pedro Claver nos ajude e nos ensine a combater esse mal de maneira correta, justa, e que nos leve à eternidade, e que salve o próximo. Então que São Pedro Claver nos ensine a amar Jesus no próximo, como ele amou aqueles que ninguém queria. São Pedro Claver, rogai por nós.